Olá, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Estamos aqui fazendo um caminho sobre Jesus, o pão da vida, que foi o primeiro tema, depois Jesus, luz do mundo, no capítulo 8, e hoje vamos refletir sobre Jesus, o bom pastor, no capítulo 10, certo? Esta etapa, essa caminhada para entender o porquê Jesus utiliza a palavra, a expressão eu sou, tá certo? Mas o importante perceber aqui, diante de um mundo conturbado, que vozes temos ouvido? Essas vozes têm paz e tranquilidade aos nossos corações? Sabemos distinguir a voz de Deus em meio a tantas vozes? Eu sou o professor Paulo Martins, vamos estar aqui refletindo então essa etapa. Convido por você a estar conosco. Iniciamos então em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo que venha iluminar toda essa nossa caminhada. Inspirai-nos, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. E termine assim fazendo a vossa vontade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que as vossas palavras, Senhor, ilumine os nossos passos. Pedimos à Virgem Maria, educadora da nossa fé, que caminhe conosco nessa etapa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a tomar o texto do Evangelho de São João, capítulo 10, e vamos caminhar aí entre os versículos 11 e 15. Tomemos. Nós vamos perceber então que sempre Jesus vai usar a expressão eu sou, né? Nós vamos retomar essa ideia de significado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo o ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Muito bem, no que começa esse destaque? Volto a lembrar, essa expressão eu sou, apresentada aqui por Jesus, assim como no discurso do Pão da Vida, no discurso sobre a luz do mundo, e agora sobre o bom pastor. Essa expressão eu sou está lá no Êxodo 3, onde Jesus vai fazer referência à mesma expressão que Deus Pai se revela a Moisés, quando ele manda Moisés ir ao Egito e dizer: fala que o eu sou enviou você. Portanto, esse eu sou, o nome de Deus aqui manifesto, é o próprio Deus revelando a Moisés. E aqui no texto, Jesus se coloca como o próprio Deus, o eu sou, certo? Isso causa um certo escândalo entre os judeus, por ser, assim, de adorar um só Deus, né? Eles são, dentre essa variedade de deuses politeístas do seu ambiente, eles eram monoteístas. Então, quando Jesus se apresenta como Deus, o eu sou, eles ficam escandalizados, mas não entendem que Jesus está fazendo um caminho pedagógico para revelar a Santíssima Trindade. Posteriormente, ele vai apresentar o Espírito Santo. Mas aqui ele vai dizer para nós, então, eu sou o bom pastor. Qual é o contexto aqui? Ele vai dizer, e ao apresentar-se como bom pastor, existe um adjetivo aí, o bom pastor. Ora, se existe o bom pastor, obviamente existe o mau pastor. E aqui nós estamos nesse enquadramento sobre três óticas, né? O assalariado, que diz Jesus que o assalariado é aquele empregado, que ele é apenas um empregado, ele não está comprometido com
aquilo que ele faz. E ele vai fazer referência a isso quando ele diz, olha, se o empregado vê o lobo chegar para atacar as ovelhas, ele, com medo de ser atacado, ele foge e larga ali, porque não é dele. Né? Então é o assalariado, aquele que não tem esse compromisso. E depois Jesus vai falar do bom pastor. Mas é importante lembrarmos que, já que ele se coloca como bom pastor, uma qualidade que é apresentada, significa que ele também, por consequência, ele está fazendo uma referência ao mau pastor. E o judaísmo entende bem isso, porque que vou tomar o texto de Ezequiel 34, versículo 8, onde vai fazer justamente essa referência. No versículo 38, vai dizer assim: uma vez que os meus pastores não se preocuparam com minhas ovelhas, apresentando-se a si mesmo em vez das ovelhas, ou melhor, apacentando a si mesmo, ou seja, cuidando só de si. Por isso, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo me ponho contra os pastores para reclamar deles as minhas ovelhas e lhes tirar o ofício de pastor. Esses pastores não poderão mais apacentar. Eu resgatarei das suas bocas as minhas ovelhas, e não lhes servirão mais de alimento. Olha só que acento forte da palavra referida aos pastores, né? Vocês têm cuidado só de vocês mesmos, vocês não têm cuidado das minhas ovelhas, né? Vocês não têm apacentado, vocês não têm cuidado das minhas ovelhas. Eu vim reclamar então e tirar de vocês o ofício de pastor. Olha que sério, tirar o ofício, ou seja, a função de pastor, porque vocês no fundo não são pastores, estão cuidando de vocês mesmos. Eu sou o bom pastor. Então Jesus, quando ele diz o bom pastor, ele está fazendo referência aos maus pastores apresentado lá em Ezequiel 34. E aqui a referência também ao pastor, ao cuidado das ovelhas. Ele vai dizer, né, referindo-se ao assalariado, quando ele vê o lobo chegar, ele foge, o lobo as ataca e as dispersa. Duas palavras importantes, né? Quem é o lobo aqui? Nós sabemos que essa referência, né, de Jesus, essa alusão é o demônio. O demônio, ele ataca as ovelhas. E tem duas propriedades dessa ação maligna. Ele ataca e ele dispersa. E quais são os lobos que nos têm assaltado? Quais são as ações que nos têm distanciado do redil de Jesus, né? O lobo não só ataca, como ele dispersa. Vejamos bem, olhando para a nossa igreja, quantas pessoas dispersas longe da igreja, porque quantos lobos têm atacado, têm disseminado a dúvida, a controvérsia, quantas relações nós temos enfrentado frente à defesa da fé no nosso tempo, na nossa cultura, quantas negações da fé. Vejamos bem quantos lobos esparramados com ideologias, situações adversas, fazendo a cabeça e até mesmo assoprando informações que causam dúvida, que causam rejeição das coisas de Deus. Portanto, quando Jesus coloca como bom pastor, ele quer aglutinar em torno de si as suas ovelhas. Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso o questionamento inicial: a quem temos ouvido? Muitas vezes damos ouvido às redes sociais, às diversas informações ali esparramadas, sem fundamento, sem assim algo de ensino propriamente dito. Quantas vezes temos experimentado isso? Quantas vozes temos percebido no nosso dia a dia, vindo das pessoas, vindo, como eu disse, das redes sociais, dos ambientes mais diversos. Tá certo? Então, Jesus hoje quer se colocar como bom pastor. E ao se colocar como bom pastor, ele quer aglutinar em torno de si as suas ovelhas. O bom pastor, vai dizer ele já no versículo 14,
o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Interessante, né? Eu, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Fazendo referência ainda ao bom pastor, qual é a função do bom pastor? Em Ezequiel 34 ainda, quando ele fala que vai tirar o ofício de pastor, daquelas pessoas que na verdade não são pastores, são maus pastores, ele vai fazer referência a isso no versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Oráculo do Senhor Deus. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Então, esse é o ofício do pastor que Jesus está fazendo referência lá do bom pastor. É interessante que nesse texto de Ezequiel, nós vamos perceber que por causa do mau uso do ofício de pastor, dos maus pastores, olha o estado das ovelhas. Procurei a que está perdida, ou seja, distante, longe, reconduzirei a desgarrada para fazer caminho de volta, que estava distante, ouvindo outras vozes, para que ouça somente a sua voz. Enfaixarei, gente, ovelha quebrada, ovelha estrupiada. Aqui o texto está dizendo que ele vai enfaixar, ele vai ter um zelo de cuidado. Fortalecerei a doente, ou seja, vai restabelecer a saúde da doente, e vigiarei a ovelha gorda. Ora, por que vigiar a ovelha gorda? Porque a ovelha gorda, que são aquelas ovelhas que tem tá buscando um crescimento, está próximo do mestre, buscando a formação, depois vamos falar um pouco sobre isso, está buscando uma maneira de se manter perto do mestre, ouvindo e acolhendo a voz do pastor. Essa ovelha gorda é alvo dos predadores, como os lobos, né? Por quê? Porque é elas que eles querem, tá gordinha. O predador não vai querer uma ovelha fraca, doente. Ele vai querer a ovelha gorda. E a ação do maligno sobre o nosso tempo, a nossa cultura, eles estão interessados em ovelha gorda. Tá certo? São as ovelhas que de fato têm sido fiel, se esforçado, buscado o Senhor, estado próximo, uma vida de santidade, de busca da graça de Deus. Essa é a ovelha gorda. E é interessante aqui, fazendo só uma referência, quando Jesus fala: conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Tá? No versículo 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Alguém pode perguntar: mas ora, como que eu posso conhecer o pastor? Interessante, só fazendo aí um paralelo, o indígena, ao entrar na floresta dentro, ele conhece cada assobio, cada som, ele distingue cada elemento presente na floresta, ele sabe, o pássaro, ele sabe distinguir essas ações, vozes, sons na mata. Por quê? Porque ele aprendeu desde pequeno a ouvir o som da mata e a distinguir o que é perigoso, o que é tranquilo, o que é apenas uma ave ou então um animal predador. Ele aprende a distinguir, a perceber pelos sons. Por que eu estou dizendo isso? O caminho das coisas de Deus é a mesma coisa. É preciso, desde pequeno, ensinar os nossos filhos a ouvir a voz do pastor. O verdadeiro pastor. Aquele que, de fato, é capaz de dar a vida pelas ovelhas. O bom pastor. Certo? Então, quais são os caminhos importantes para que nós possamos nos aproximar dessa voz, de conhecer a voz? Pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Palavra de Deus, como estamos fazendo. Então, Jesus se torna o bom pastor, porque aqui, nesse discurso, ele quer nos ensinar a estar atento à sua voz, a conhecer a sua voz. Então, nós conhecemos a voz do pastor pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Liturgia, pelos sagrados documentos, pelas formações e orientações adequadas para a nossa construção de formação. Não é qualquer voz,
mas saber de onde que vem, qual que procede, que são vozes de fato de pessoas comprometidas com a Santa Igreja. Não pessoas paralelas que ficam no achismo, buscando especulações sobre determinados conteúdos. Importante para a gente estar atento. Essas vozes, elas nos distanciam do redil de Jesus. Mas as vozes verdadeiras que nos aproximam de Jesus, essas que precisamos aprender a treinar os nossos ouvidos. Treinar um ouvido de discípulo através da Sagrada Escritura. Então esse é o grande convite do eu sou, desse Deus que se revela, desse Deus que se manifesta a cada um de nós nesta reflexão. Possamos pedir ao Senhor da Messe, aquele que nos educa na fé, aquele que nos forma, que nós possamos entender essa disposição do Evangelho. Então nós estamos aqui nessa terceira etapa do eu sou, né? Primeiro o pão da vida, depois luz do mundo, agora o bom pastor. O Senhor quer nos juntar enquanto ovelhas do seu rebanho. Que possamos pedir mesmo o Espírito Santo, que é pela força do Espírito Santo, que esse eu sou, esse Deus presente em nós, se revela, se manifesta a cada um de nós. Possamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos revele quais são esses lobos que têm nos atacado, que têm nos tirado a fé. Quais são as situações adversas que nós ficamos com medo, com desesperos, apavorados, distante da graça de Deus. Porque se estivermos próximo ao pastor, nós teremos segurança, cuidado. Como ele disse em Ezequiel, ele vai curar a ferida, ele vai cuidar da ovelhinha mais gordinha que está crescendo, ele vai proteger. Então que o Espírito Santo ilumine, revele o que tem nos distanciado, o que tem dificultado a cada um de nós nos aproximarmos ainda mais desse Jesus, bom pastor. Por isso te pedimos pela vossa ação em nós, iluminando a nossa caminhada. Pedimos à Virgem Maria, educadora da nossa fé, ela que foi educadora do bom pastor. Com certeza, todo esse argumento de Jesus, ele aprendeu no colo da Virgem Maria. Que a Virgem Maria também possa nos ajudar a fazer esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi importante para você essa reflexão? Então, convidamos você a oferecer, ajuda-nos a evangelizar, oferece a outras pessoas, encaminhe para outras pessoas, envie para os seus amigos e deixa o seu likezinho aí para que essa evangelização chegue a mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus.